Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Elano de matemática. E nesta aula a gente vai estar resolvendo aí aquelas questões que eu pedi, certo? Algumas só, que são operações com frações, certo? Então preste bastante atenção nesse vídeo, nesta aula, que vocês irão estar tirando as dúvidas que mais apareceram aí, certo? As atividades estão na página 190. Peguem o caderno e acompanhem o professor. Vamos lá. Na página 190, a primeira questão, eu escolhi esses itens por questão de aplicação do que eu trabalhei com vocês, tá? E também por grau de dificuldade, tá bom? Então vamos lá. Ó. No item A aqui, temos a soma de duas frações, certo? Só que essas frações elas têm uma coisa boa aí, tá? Elas têm o mesmo denominador. Então pra gente isso é ótimo, tá bom? O que eu ensinei para vocês na aula passada, que quando duas frações têm o mesmo denominador, basta eu repetir, né, a parte de baixo e somar a parte de cima. Então, fazendo aí como a gente aprendeu, a gente vai encontrar o seguinte: eu tenho 4 sobre 6. Deixa eu aumentar mais isso aqui. 4 sobre 6 e 1 sobre 6. 1 sexto, né? Como vocês aprenderam a ler. Certo? Então o que é que a gente faz? A gente aprendeu que repetimos a parte de baixo porque ela é igual. E em cima temos que somar 4 mais 1. E assim vou obter uma nova fração, né? Onde em cima é 5 e embaixo continua 6, porque são a mesma quantidade de pedaços de pizza, como eu ensinei para vocês, tá? Parem com essa mania de somar em cima e somar embaixo. Não, embaixo é igual, vocês repetem, somam só em cima. Se em cima fosse uma subtração, subtrairiam em cima, certo? Aproximar mais aqui. Tá aqui, ó. Aqui é a soma da fração 4 sextos com a fração 2, com a fração 1 sexto. Bora para a próxima. Próxima fração, próxima soma de frações é frações, só que as partes de baixo são diferentes, tá? Então são frações com denominadores diferentes. Então você vai fazer o seguinte, como eu ensinei para vocês, deixa eu só reproduzir elas aqui. Bom, a primeira fração é 2 sobre 3 e a segunda fração é 5 sobre 9. Bom, aí eu ensinei a vocês que eu preciso obter frações equivalentes, tá? De forma que fiquem com o mesmo denominador, ok? E uma resposta para isso é o cálculo do MMC, tá bom? O MMC entre 3 e 9 é o próprio 9. Então eu consigo, tá? Eu consigo transformar essa fração aqui, eu consigo passar ela para o denominador 9. Já essa eu mantenho no 9, né? Já que essa daqui consegue virar 9, então eu mantenho, essa daqui fica mantida no 9. Eu não vou alterar nada nela, tá certo? Então, se você observar lá na tabuada do 3, ó, só do 3, tá? O número que multiplicado por ele dá 9 é o próprio 3. Então, vocês vão fazer isso com a primeira fração. Primeira fração em cima, vocês irão multiplicar por 3. E embaixo irão também multiplicar por 3. Porque o objetivo é que dê 9. E assim fique igual os denominadores e a gente faça igual o item A, certo? E a segunda repete, né? Porque já está no denominador 9. 5 nonos.
A primeira aqui, ó, fazendo as multiplicações, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Então eu vou fazer dessa forma, tá? Mais outra fração, né? Eu vou colocar já. Essa daqui, 6 sobre 9. 6 sobre 9, essas duas multiplicações. E repetindo a próxima, 5 sobre 9. Pronto, se você olhar para o esquema do item A, ó, denominadores iguais. Agora o B também, ó, denominadores iguais. Vamos fazer a mesma regra do B. No B, a regra que a gente fez no item A. O que é que a gente faz, hein? A gente soma em cima e repete o denominador de baixo. Então, iremos ter a fração 11 nonos. E com isso a gente conclui. Certo? Próximo. O item C. O item C, ele também é com denominadores diferentes, tá? Ó, denominador diferente. Aqui é 7, aqui é 5. E a gente vai fazer o mesmo esquema, tá bom? Então iremos fazer o seguinte. Vou repetir aqui elas. Só que agora a gente vai fazer uma subtração. Certo? 6 sétimos. E o outro é 3 quintos. Vamos lá. O 7 não vira 5 e nem o 5 vira 7, em hipótese alguma. Não tem. Um não está na tabuada do outro. Se você olhar na tabuada do 7 e do 5, tá? O primeiro número que é igual nos dois, né? O primeiro resultado que é igual nas duas tabuadas é o 35, tá bom? Então eu consigo manter essa primeira fração sobre 35 e eu consigo manter essa segunda fração sobre 35, tá certo? Então vocês olhem nas tabuadas, tá bom? Senão vocês vão ter que tirar o MMC, aí vocês vão ter que dividir, tá bom? Se eu tivesse um esquema aqui de uma tabuada boa, né, para vocês perceberem, mas enfim, né? Quando um número não divide o outro, né, o 7 não é divisível por 5, e nem o 5 é divisível por 7. Mas a multiplicação dos dois, né, gera um número divisível por 5 e por 7. Né? Eu posso pensar dessa forma, que é o 35, tá? Na tabuada dos dois, ó, do 7 e do 5, o primeiro número igual, né, o primeiro resultado igual das duas tabuadas é o 35. Então, o que é que eu faço para essa primeira fração aqui ficar sobre 35? Aí eu faço o seguinte, tá? Repito aqui em cima, só que eu vou multiplicar por 5. E embaixo também eu vou multiplicar por 5. Por que, tio, se eu está multiplicando por 5? Porque embaixo é para dar 35, né? O primeiro valor igual nas duas tabuadas, menos a segunda fração. E embaixo vai ser o contrário, você vai multiplicar por 7 para poder dar 35. E em cima você também tem que fazer a mesma coisa, porque eu já ensinei. O que faz embaixo de uma fração faz em cima. É ruim estar se comunicando com esse negócio de baixo e em cima, porque na verdade era para eu estar falando numerador e denominador, mas eu sei que assim vocês entendem melhor. Vamos lá, essa primeira multiplicação aqui, ó, em cima é 6 vezes 5 dá 30 e embaixo é 7 vezes 5 dá 35. Então em cima é 30 e embaixo é 35, já são os resultados, certo? Já aqui em cima é 21 e embaixo 35. Em cima é 21 e embaixo é 35. Pronto, aí aqui a gente caiu na regrinha do item A, tá? Essas duas frações aqui, os denominadores são 35, então
Qual é a regra? Eu repito a parte de baixo e opero as partes de cima. 30 menos 21. Isso vai me dar 30 menos 21. Isso vai me dar em cima 9. Bom, 9. E embaixo 35. Bom, então a resposta é essa, 9 sobre 35. Ou seja, se eu tirar de 6 sétimos 3 quintos, vai sobrar 9 sobre 35. Ok? Vamos para D agora. A D vocês devem estar se perguntando, tio, mas na D só tem uma fração. Só tem uma fração e cadê a outra? Ora, a outra é a seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Vou repetir aqui, tá bom? Vou repetir isso daqui. A primeira fração é 7. 7 sobre 2. Mais a segunda, por incrível que pareça, vocês não estejam vendo fração aqui, estejam vendo só o número 4, mas na verdade é uma fração. Deixa eu explicar como é essa fração. É o 4 e embaixo a gente coloca o 1, tá bom? Então, sempre que um número não tiver denominador, vocês podem colocar ele como uma fração de ele sobre 1. No caso aqui só tem um 4, aí bota 4 sobre 1 que dá certo aí pra gente calcular que devemos, né? Agora o que é que a gente faz para transformar no mesmo denominador? Aí eu penso logo, o 1 pode virar 2. Eu consigo multiplicar alguém, né, por 1, tá bom? Eu consigo multiplicar alguém por 1 que dê 2, é o próprio 2. Se eu multiplicar 1 vezes 2 dá 2. Então vamos lá. Repete a primeira fração, né, que já o denominador já é 2, né, não preciso fazer nada com ela. Já a segunda fração eu tenho que multiplicar por 2 em cima e embaixo. O objetivo é que vire 2 embaixo, para a gente recair no caso do item A, denominadores iguais. Então aqui em cima 4 vezes 2 e embaixo é 1 vezes 2, para poder ficar todo mundo com o mesmo denominador para eu resolver esse problema. Repito de novo a fração 7 meios, né, e vou fazer essas multiplicações aqui. 7 meios mais, vamos fazer isso aqui, 4 vezes 2, 8, 1 vezes 2, 2, então fica 8 sobre 2. Aí aqui a gente recai no caso A, né, do item A, aonde a gente vai somar em cima e repetir a parte de baixo. Então o numerador de cima vai ficar 15, né, 7 mais 8 é 15, e embaixo vai ficar, continuar o 2. Então o resultado de somar os 7 meios com 4 dá 15 meios, ok? 15 meios, certo? Vamos agora para o maior item, né, que é o item F, no caso. O E eu não quis fazer porque vai ficar muito repetitivo. Dá para fazer o F também, ok? Então aqui o F, eu tenho agora 3 denominadores, tá? Aí eu tenho que observar o seguinte, ó. Desses 3 denominadores, eu já tenho que ter essa noção de divisibilidade, viu? Para trabalhar com fração. É isso que torna saber fração ser um pouco dificultoso. Se você não tem noção de divisibilidade, aí fica complicado operar com fração. Você vai realmente penar um pouco até conseguir fazer essas divisões as mais elementares, né?
Nem vou falar bestinhas não, porque são as elementares, tá? Isso é uma divisão elementar. Eu tenho que ter na cabeça que o 15 eu consigo dividir por 3 e o 15 eu também consigo dividir por 5. Então isso quer dizer que essa fração ela pode ter denominador 15 e essa fração também pode ter a parte de baixo igual a 15. É só saber por quem eu multiplicar. Então bora lá, vou escrever ela de novo. Aqui a gente tem fração mais a outra menos a outra, né? Então tem uma soma seguida de uma subtração. Então eu vou escrever a primeira, 4 sobre 5, 4 quintos. A segunda é 2 terços. E a terceira é 8 quinzeavos. Vamos lá, a primeira fração aqui eu vou multiplicar por quanto para aqui embaixo vire 15. Então eu vou multiplicar por 3, né? Porque lá na tabuada do 5, 5 vezes 3 é 15. Então bora fazer a fração equivalente. Primeira fração, 4 vezes 3 e embaixo 5 vezes 3. 5 vezes 3. Mais, próxima fração, essa daqui, ó. Bom. Embaixo é o 3 aqui. Para virar 15 é 3 vezes 5. E em cima é 2, né? Em cima é 2. Tá aqui o 2. Tem que multiplicar ele por 5 também. O que faz em cima, faz embaixo. Certo? 2 vezes 5. Agora menos, né, pessoal? Menos a próxima fração. Que já é o denominador 15. Então não preciso fazer nada com ela. Ok? Agora vamos fazer essas multiplicações aqui, tá bom? A primeira aqui, 4 vezes 3, 12 e 5 vezes 3, 15. Então 12 sobre 15. Mais a segunda. A segunda aqui, ó, 2 vezes 5 em cima, 10 e 3 vezes 5, 15. Nosso objetivo aí aparecendo, ó, transformar tudo, deixar tudo sobre 15, né? Então, em cima 10 e embaixo 15. E a última já está sobre 15, eu não preciso me preocupar. Né? Eu escrevo 8 sobre 15, como ela é. Aí agora, ó, recaiu no primeiro caso, ó, todo mundo de baixo é igual. A gente repete, né? A parte de baixo a gente repete e opera lá em cima, né? Que é 12 mais 10 menos 8. Pronto. Você pode fazer um cálculo só, tá bom? Aqui ficou um pouco extenso, né? Mas não tem problema não. Então aqui, ó, vou deixar aqui igual, né? Porque continua embaixo, tá, pessoal? Então aqui 12 mais 10, né, ó, dá 22, menos 8 vai dar 14, ok? Então eu tenho 14 sobre 15, a minha resposta. Então se eu somar 4 quintos mais 2 terços e tirar 8 sobre 15, vai me sobrar 14 sobre 15, ok, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo... tá bom. Se eu consigo aqui diminuir isso desse item. Não dá para conseguir, pessoal. E se eu transformar aqui para tamanho 14, tamanho 13, agora deu certo.
Agora deu certo. Então tá aqui todos os itens que eu propus e resolvi com vocês, tá? Confiram aí, consertem o erro de vocês, tá certo? Para poder aprender a trabalhar com fração, porque não é um bicho de 7 cabeças. Vocês só precisam se empenhar mais. Bora lá para a próxima questão. Deixa eu diminuir esse arquivo aqui. Eu vou subir, né? E irei resolver com vocês aqui embaixo, certo? A questão trata de uma sequência de recipientes, tá? Aonde eu tenho que dizer a fração correspondente ao litro, né? Muito fácil essa. Ao litro correspondente à coluna líquida, né? Vamos dizer assim. Bora lá, o item A. O que é que a gente vai fazer? Que fração é o item A? Você tem que contar as divisórias do cilindro, né? Ó, tem quantas divisões? 1, 2, 3. Tem 3 divisões e só tá cheio um pedaço. Então, que fração é essa? 1 terço, certo? 1 terço. Então, é 1 terço. Primeiro, o item A é 1 terço. Item B. Está cheio, né? Até o segundo, né? Até a segunda divisória está cheia até a segunda divisória. Mas aqui são 4 divisões. Então eu conto as divisões, tá certo? Eu conto as divisões e coloco a fração correspondente. Parece muito com as questõezinhas da pizza. Então, ó, fração são 4 divisões, então embaixo é 4 e em cima tem 2, né? Tem 2 cheios. Só que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que quando a fração dá para simplificar, a gente faz a simplificação. Por exemplo, 2 é divisível por... Tem que achar um número comum, né? Em cima e embaixo, para que reduza essa fração aí. Se eu dividir em cima por 2, né, dá certo. E se eu dividir embaixo por 2, também dá certo. Então vai ficar o que em cima, tio? 2 dividido por 2 é 1. E 4 dividido por 2 embaixo é 2. Então a fração aí é 1/2. Certo? Próxima. O item C. Item C. No item C iremos fazer a mesma coisa, tá? Deixa eu pegar aqui essa como copiar e colar, fica mais rápido, né? Só que eu vou mudar em cima, né? Embaixo também. Ó, o item C tem 1, 2, 3, tem 4 divisões, então embaixo é 4. Já tá cheio, ó, 1, 2, tá cheio 3 divisões. Então em cima é 3. Certo? E a última aqui, ó, nem preciso colocar, né? Quer dizer, né? Precisar eu preciso, mas dá para fazer tranquilamente de cabeça essa D. Porque é só metade. E toda fração metade é 1/2. Tá, ó, 2 pedaços e 1 cheio. Então 1/2. Muito parecido com a B, né? Ó. É como se o da B aqui tivesse na D, só que não tivesse mostrando a divisão que tem na B. Ok? Então tá aqui, super fácil. É mesmo esqueminha das frações, né? Ou
da pizza, não é difícil, certo? Deixa eu colocar isso aqui de vermelho, fica até melhor para vocês destacar, né, em relação ao que foi e não foi resolvido. Pronto. Então tá aí a resolução dessas duas questões. E agora a gente vai tentar trabalhar com outro assunto, tá bom? Então vamos para outro assunto, pessoal. Aqui o livro de vocês, ó. Agora sim, finalmente, né, conseguimos entrar no módulo 3. E o nosso primeiro assunto do módulo 3 é números na forma decimal. Ok, pessoal? Bora lá começar. A gente vai treinar só algumas coisas aqui, que é em relação à fração. Como a gente já aprendemos fração, já temos a capacidade de saber o que é décimo, centésimo e milésimo, tá bom? Olha, décimo, centésimo e milésimo são frações com denominador 10, denominador 1000 e denominador 100. Desculpa, eu falei na ordem errada, né? Décimo é uma fração com denominador 10, centésimo é uma fração com denominador 100 e milésimo é uma fração com a parte de baixo valendo 1000. É como está aqui nos exemplos, ó. Olha os exemplos aí do livro. 8 décimos, né? 8 sobre 10. Ó, o 4 está sobre 100, então a gente chama de 4 centésimos. E aqui o 7 está sobre 1000, a gente chama de 7 milésimos. Tá certo? Então não tem dificuldade nessa leitura. Décimo 10, 100 centésimo e 1000 milésimo. Isso nos referindo à fração, a denominador de fração. Tá bom? Então aqui não tem muita importância, mas existe alguns valores aqui que a gente pode, né, aprender, né, como fazer, que é justamente isso daqui, ó. Essa tabelinha aqui vai mostrar direitinho como é que a gente bota na forma decimal. Ó, todo número decimal é um número que tem uma vírgula nele, tá bom? Então, por exemplo, né, deixa eu colocar aqui embaixo para nós. Números decimais. Números decimais. Olha, se a gente considerar os números que a gente conta, né? Os números são 0, né? Botar vírgula, não, botar ponto e vírgula, melhor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é infinito, tá? Isso é infinito, ok? Aqui é os números que contamos. Deixa eu colocar aqui mais a setinha. Aqui são os números naturais. Deixa eu tirar do negrito. Os números naturais, como contamos, ok? Aí a calculadora, ela pensa um pouco diferente, né? Não vou dizer nem que pensa, porque não tem cérebro, né? Mas ela é como é que se diz? A calculadora, ela já é comandada, né? Tem um sistema dela chamada software, que ela já é preparada para receber os números que a gente digita, por exemplo, no celular. Ela entende os números dessa forma. O 0 ela entende como sendo, deixa eu mudar isso aqui para não ficar diferente. Entende o 0 como 0,0, tá? O 1 entende o 1 como 1,0. E o 2, tio, aí você vai fazendo, né? 2,0, ela entende assim a calculadora. O 3, 3,0. O 4, 4,0. O 5, 5,0.
o 6, 6,0. E para ela também é infinito, tá? Para ela esse processo é infinito. Por isso, quando a gente multiplica número quebrado, a calculadora ela consegue fazer já, porque sabe onde é que tá as vírgulas do número. Já a gente não, a gente tem que colocar no caderno. Então aqui é como a calculadora processa. Tá bom? Não esqueçamos disso aqui. Ela é programada para fazer desse jeito, tá? E a gente conta desse jeito. O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Porque todo número ele tem vírgula. Então o número decimal ele é dessa forma, tá? Deixa eu só colocar aqui. Estrutura de um número decimal. Vou colocar aqui estrutura de um número decimal. Tá em negrito que é melhor, né? Estrutura de um número decimal. Então, o número decimal ele é um número dessa forma. Para o lado esquerdo, né? Tem dois lados, né? A vírgula ela fica entre dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. Então vamos colocar sublinhado aqui. Esse lado aqui que eu vou escrever para vocês, eu vou escrever de azul. Ele é a parte inteira. É tudo que fica antes da vírgula, tá? Aí eu tenho uma vírgula aqui, ó. A vírgula, né? Tô tentando tirar isso aqui, mas não tá dando certo. Aí tem a vírgula. Aí depois tem a parte decimal. Então essa é a estrutura, tá? De um número. Essa é a estrutura de um número decimal. Ele é dessa forma. Ele tem... aqui é a vírgula no meio, tá bom? No meio aqui é a vírgula. Aí ele tem a parte inteira antes da vírgula e a parte decimal depois da vírgula. Esses números aqui, ó, é o número 0, 1, 2, 3. Qual é a parte inteira dele? A parte inteira dele é o próprio número. E a parte decimal, que é o que está depois da vírgula, é o 0 sempre. Isso quando o número for, tá? Quando o número for natural. Exemplos aqui. Exemplos. Vamos colocar exemplos aí para vocês aprenderem. Sei lá, vou colocar... Eu não vou colocar esses daqui como exemplo, tal. Porque vocês já sabem, né? Os naturais, eles são 0,0. Vou colocar já números decimais propriamente ditos. 0,25. Certo? 13,22, tá, ó. Sei lá, vou inventar um aqui. 1, 2, 3, 6, 8,552. Tá vendo? 12.368,552. Também é decimal. Tem uns que são bem pequenos. Os mais pequenos é quando começa com 0, e bota 0, 0, 0. Aí você escolhe aqui, sei lá, qualquer valor que você quiser. Então esses são menores ainda, tá bom? Então tá aqui vários exemplos de números decimais. Agora aqui o interessante é que vocês conseguem contar as casas decimais. Por exemplo, esse número aqui, o 0,25, a parte inteira dele é 0, né? E a parte decimal dele contém duas casas, ó. Né? Contém duas casas, ele tem duas casas decimais. E já esse daqui também tem duas casas decimais. Esse daqui, ó, depois da vírgula tem 3 casas decimais. E esse daqui depois da vírgula, olha o tanto de casa decimal, ó. 6 casas decimais, tá bom? Então no geral, ó, os números que são de fração décimo, centésimo e milésimo, né? Olhando para essa tabela aqui, quando for décimo, tá? Quando for décimo,
vai ser uma casa decimal, ó, depois da vírgula, tá vendo? Ó? Uma casa decimal, ó, 8 décimos, então volta uma casa, né? Já se for sobre 100, aí volta duas casas, ó, aí fica duas casas decimal. Aí se for sobre 1000, ó, aí três casas decimais depois da vírgula, tá? Então isso daqui é uma técnicazinha que vocês usam para não precisarem estar fazendo divisão, tá? Quando vocês de uma fração, né, já transformam nessa forma aqui, ó, tá bom? É sinal que vocês já conseguiram fazer a divisão. Então essa divisão aqui é a mais fácil de todas, tá bom? Então eu vou explicar aqui para vocês como funciona. Vou trabalhar com alguns exemplos aqui, ó. A gente vai transformar algumas frações aqui em números decimais. Bora lá. Transformando frações em números decimais. Deixa eu ajeitar isso aqui. Em números decimais. Mas é lógico, né? A gente está trabalhando com décimos, centésimos e milésimos. Então vocês têm que observar se o número está sobre 10, está sobre 1000, está sobre 100 ou está sobre 1000. Bom? Bora lá. Tirar aqui do negrito. Então eu vou botar um exemplozinho aqui. Exemplo. Vou inserir um aqui. Uma fração. Tá na parte destacada. Para ela ficar maior. Tá? Vou colocar aqui. Começar com décimos, né? 5 sobre 10. Pronto. Pronto. Ah, só que você sabe, ó. Já mostrei aqui em cima. Que o 5 ele é 5,0. Tá aqui, ó. Ok? Então a gente escreve dessa forma. Em cima coloca 5,0 e embaixo deixa o 10. Aí eu vou precisar fazer agora a divisão. Dividir por 10, tá? Dividir por 10 é fazer com que essa vírgula aqui volte uma casa para a esquerda. Uma casa somente, tá? Uma casa, ou seja, volta a casa do 5. Então se volta a casa do 5, a gente escreve 0,50, né? Mas a gente não precisa desse zero, tá? Ó, esse zero é inútil pra gente. Então a gente escreve só 0,5, certo? Então, lembrem bem. O dividir por 10 é fazer a vírgula andar uma casa para a esquerda. Andando uma casa, ela vai parar bem aqui onde eu botei a seta, ó. E lógico que o número decimal tem que ter a parte inteira e a parte decimal. Se você acha que não existe parte inteira, é porque é zero. Existe sim o zero. Por isso que aqui é zero, né? Parte inteira. E a parte decimal se torna o 5, 0,5. Tá bom? Tio, e se for 5 sobre 1000 agora? Ou 5 sobre 100? 5 centésimos? Aí você vai fazer, né? Ó. Você tem 5 sobre 100. Agora você vai voltar duas casas, né? Então, em cima continua 5,0 e embaixo agora é 100, ó, porque eu estou mostrando a vírgula do número. O número 5 tem vírgula e precisa ser mostrada para que vocês consigam fazer ela voltar. Aí agora, a vírgula vai voltar duas casas porque é 100, não é mais 10. Então, volto a casa do 5, volta outra casa que eu tenho que colocar o zero, né? Aí vai ficar 0,05. Tá certo? Aí pelo 1000 vocês podem imaginar que esse número aqui só vai acrescentar mais um zero. Então por 1000 ficará, no caso, 5 milésimos e vai ficar
em cima 0,5, ou desculpa, 5,0, né, que é o 5 decimal, embaixo 1000, aí agora vai ficar 0,0, um zero a mais que o exemplo anterior, certo? Então fica aí para vocês esse raciocínio de voltar às casas e saber que os números naturais que a gente conta também são decimais. É por isso que aqui no livro de vocês, ó, aqui ele trabalha, né, 1 sobre 10 é 0,1, né, volta uma casa. E como é que faria o 8 sobre 10? É a mesma coisa, só que vai ficar agora 0,8. 1 sobre 100 voltando duas casas, fica 0,01. E se fosse 4 sobre 100, aí vai ficar a mesma coisa, só que agora é um quarto. É assim, mesma coisa com 7, ó. No caso do 1000 aqui. Tá bom? Então esse foi o conteúdo de hoje, tá? Começamos o módulo 3, pessoal. Aí vocês vai ficar como agenda, tá? Para vocês fazerem. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vocês irão fazer a página 107, tá bom? Mas tem mais outra aqui de frações que eu quero que vocês façam também, ó. Que é uma revisãozinha que eu quero que vocês façam em casa. Então já foi a página 107, né? E essa página aqui, ó, o que estudei. O que estudei é a página 196 e 197. Então deixa eu colocar aqui. Página 196, 197 e 107. 107. 107 não, 207, né? Deixa eu ver se é a 207. É a 207. Não, desculpem. É porque os módulos eles reiniciam, né? Os módulos reiniciam. É o módulo 3, página 107. Módulo 3, página 107. É porque os módulos reiniciam. Então bora lá. Deixa eu ajeitar isso aqui. Módulo 3. Página 107. E aqui ainda é do módulo 2, tá bom? 2 páginas 196 e 197. Isso aqui é uma parte da revisão, né? Então aqui é a agenda de vocês. Agenda. Então tá aqui a agenda de vocês. Não deixem de fazer esses exercícios. Eu vou mandar esse documento aqui no grupo, tá bom? Esse documento em PDF para vocês lembrarem da aula de hoje, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado da aula de hoje, da resolução dos exercícios, e que essa parte de fração fique cada vez mais, né, transparente para vocês, né, para vocês conseguirem aprender, tá? Então tá aqui os exercícios. Continuem com a revisão, né, para compreender mais ainda as frações. Isso está no módulo 2 e começamos o módulo 3 e vocês precisam fazer a página 107. Então, um abraço a todos e fiquem com Deus, sexto ano.